Que o Senhor tire toda a distração do nosso coração. Que o Senhor nos use para a glória do Teu nome. E que o Teu Evangelho seja anunciado com fidelidade. Que a Tua palavra possa prosperar nos corações. E que a Tua igreja possa ser edificada pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Lucas 8, 52 diz assim: E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: Não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Novamente, e todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: Não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Levante a sua cabeça. Eu vou iniciar essa palavra com uma pergunta retórica. A pergunta que veio ao meu coração quando passei por esse texto. Afinal, a menina estava morta ou estava dormindo? Jesus recebe a notícia, juntamente com Jairo, que a menina estava morta. Ele chega no local, há todo um velório acontecendo, segundo os costumes da época. Jesus entra na casa, há pranto, desespero, choro, e de repente Jesus diz: Não chorem. A menina não está morta, ela está dormindo, adormecida. E o que Jesus falou foi tão estranho, era tão contraditório com a realidade que estava diante daquelas pessoas, que elas chegaram ao ponto de rir daquilo que Jesus estava falando. O texto sagrado diz que eles começaram a rir, porque eles sabiam que estava morta. E agora Jesus vem e diz: Não está morta. E agora, irmãos, estava ou não estava? Esse texto fala da ressurreição da filha de um homem chamado Jairo. Jairo era um chefe de uma sinagoga judaica, um líder religioso da sua época. Jairo era um homem que gozava de prestígio, de status. Era um homem importante na comunidade judaica da sua época. Jairo, um chefe da sinagoga, um príncipe da sinagoga, como algumas versões dizem, tinha uma filha e essa filha adoece. O contexto desse texto que lemos fala que Jairo, um chefe da sinagoga, agora sai desesperado atrás de Jesus para rogar ao mestre que fosse à sua casa curar a sua filha. Na Bíblia, irmãos, existem muitas passagens de pessoas que foram até Jesus para obter uma cura, um milagre. Mas também boa parte dos milagres de Jesus foi na vida de pessoas que não foram até Ele. Nesse caso, outras pessoas foram até Jesus para buscar um milagre em favor de alguém que estava impossibilitado. Alguém que se colocou como intercessor de alguém, alguém que deixou o seu conforto e foi atrás da cura ou da solução do problema de alguém que estava doente ou morrendo. Alguns exemplos: a mulher cananeia, uma mulher estrangeira, que rompe a barreira e as barreiras tremendas que estavam diante dela para conseguir chegar diante de Jesus, irmãos. Uma mulher estrangeira, discriminada, ela entra, se prostra, adora e diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada.
Veja a construção, é interessante a construção que ela faz nessa frase. Ela não diz, Senhor, filho de Davi, tem compaixão da minha filha. Ela diz, Senhor, tem compaixão de mim. Ela entende o mistério da intercessão. Quando você traz a miséria de outra pessoa e se humilha como se você fosse ela. Ela não diz, Senhor, olha lá minha filha. Não, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim, cura a minha filha. A resposta foi dura. Jesus diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela vem, se prostra, adora e pede, Senhor, me ajuda. Diante da primeira negativa, ela se prostra e adora. A réplica de Jesus é ainda mais dura. Não convém tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A tréplica da mulher foi surpreendente. Ela diz, Senhor, é verdade. Mas até da mesa dos filhos, aquelas migalhas que caem, os cachorrinhos se alimentam dela. Ela entendeu que naquela mesa havia tanta graça e tanta comida, que havia uma migalha do poder de Jesus que poderia mudar completamente a história dela. Ela arrancou elogio dos lábios de Jesus. Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito conforme tu queres. O centurião romano, indo buscar pelo seu servo, ele diz, Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas manda com uma palavra, o meu servo será curado. O pai do menino endemoniado, que chegou a Jesus com a sua fé em frangalhos, porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino, e ele chega até Jesus e diz, mestre, o meu filho está padecendo, mas os teus discípulos não puderam fazer nada. Se tu podes, faz alguma coisa. Jesus perguntou, se podes? Tudo é possível àquele que crê. E aquele pai disse, Senhor, eu creio. Me ajuda na minha falta de fé, na minha incredulidade. As irmãs de Lázaro, que não vão exatamente até Jesus quando Lázaro está doente, mas manda alguém ir lá e dizer, ó, aquele a quem tu amas está doente, está padecendo. Os amigos do paralítico que vão até Jesus, e essa é clássica, irmãos, eles não vão até Jesus pedir para Jesus curar o amigo que está longe. Eles pegam a maca, o leito que aquele homem estava deitado, colocam nas costas e conduzem aquele homem até a presença de Cristo. E para isso sobem em um telhado com o corpo de um homem paralítico e introduzem aquele homem no meio da casa onde Jesus estava. Que amigos eram esses, irmãos? Verdadeiros amigos. Poderiam estar lá consolando, dizendo, já que você vai ficar assim mesmo, vamos nos revezar aqui os seus cuidados. Não, eles se inconformaram com a situação e levaram aquele homem até Jesus. Um parênteses aqui, irmãos. Suas amizades estão te levando para perto de Cristo ou para longe de Cristo? Os conselhos que vêm para a sua vida, vêm dos lábios de pessoas que te aconselham biblicamente, ou te aconselham a ir contra aquilo que Deus já determinou para a sua vida? Eu vou mais a fundo, você tem sido que tipo de amigo para os seus amigos? Aquele que conduz a Cristo? Ou aquele que diz, é assim mesmo, vai passar a vida que segue? Pessoas que foram a Jesus buscar por alguém que não estava em condições de buscar por si mesmo. O que isso significa? Isso significa que eu e você, que estamos aqui hoje diante do Santo dos Santos,
diante do Cristo vivo, ressurreto. Não estamos e não devemos estar aqui apenas para buscar por nós. Eu e você temos a obrigação de buscar por aqueles que não tiveram forças de vir. A minha e a tua função é orar e interceder e apresentar a Deus intercessão em favor daqueles que não conseguiram chegar. Podemos apresentar aqueles que ficaram lá, como se eles estivessem aqui, sendo representados por você. Aqueles que não tiveram forças para levantar e vir. Em vez de criticarmos, precisamos interceder. Você é o intercessor da sua casa e da sua família. Você que tem uma empresa, não apresente a Deus somente o seu negócio, mas a vida daqueles que trabalham para você. A vida daqueles que estão te ajudando, que estão se esforçando para que o teu negócio cresça. O centurião romano poderia descartar aquele servo por outro, mas ele foi a Jesus buscar por um homem que não era seu parente. Precisamos interceder em favor daqueles que estão revestidos de autoridade. Sairmos dessa guerra e dessa batalha de acusações de lado a lado e nos colocarmos como igreja que está assentada nas regiões celestiais e dizer: Senhor, tem misericórdia do Brasil, dessa nação. Jairo foi até Jesus buscar pela sua família. E vamos tentar extrair alguns aprendizados nessa manhã através dessa história, irmãos. Que na verdade são duas histórias. Porque no meio do caminho aparece uma mulher, que chamamos de mulher do fluxo de sangue. E no meio da história de Jairo, essa mulher também entra. E também alcança um milagre da parte de Jesus. Portanto, temos dois milagres na mesma história. Os dois na vida de duas mulheres. Uma adulta, que sofria uma hemorragia, e uma menina de 12 anos, que estava acamada à beira da morte. Até aqui tudo bem? Amém? A mulher do fluxo de sangue meio que atravessa a história de Jairo. E o interessante, irmãos, é que os dois parecem pertencer a extremos opostos, com perdão da redundância, porque o que é extremo já está do outro lado. Mas eles são tão diferentes, a história desses dois era tão longe uma da outra, que em hipótese alguma que não fosse Jesus, a mulher do fluxo de sangue atravessaria o caminho de Jairo, chefe da sinagoga. Somente aos pés de Jesus se dobra um homem príncipe em Israel, religioso, e uma mulher considerada impura, que não podia nem estar no meio de outras pessoas. Jairo, um homem de posição, de destaque, religioso, respeitado, importante, e uma mulher que o nome dela nem é citado, que sofria de uma doença tão terrível, que a tornava cerimonialmente impura. Levítico 15, não precisa abrir, fala da impureza do homem e da mulher. E vai falar da mulher em seu período menstrual, no seu ciclo natural, e que quando estivesse nessas condições, e lá em Levítico 15, você pode ler depois, vai estabelecer ali um prazo de 7 dias, e qualquer homem que tocasse numa mulher nessa situação, ficava impuro também 7 dias, depois oferecia o sacrifício, voltava ali ao convívio. Porém, se essa mulher tivesse um sangramento fora da normalidade, do seu ciclo menstrual, que era o caso desta mulher,
ela ficava impuro por todos os dias, enquanto ocorresse o fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que essa mulher estava há 12 anos sangrando, irmãos. Há 12 anos, longe do convívio da sociedade, desprezada. Essa mulher estava há 12 anos batendo de porta em porta, de médico em médico, a ponto de gastar todo o seu dinheiro, todos os seus bens. Ela não sofria só com as limitações da doença, ela vivia a realidade de ser uma mulher considerada impura. Ela toca em Jesus, uma mulher naquela situação jamais poderia tocar num rabino, num sacerdote, num profeta, em quem quer que seja, irmãos. Já no caso de Jairo, é o oposto da mulher. Um homem renomado, sabemos o seu nome, de uma boa posição. Sinagoga era um lugar de reunião dos judeus, onde eles se reuniam para adorar a Deus e aprender as Escrituras. As sinagogas surgem no período do exílio babilônico, porque até então o templo era o único lugar de reunião dos judeus para adorar a Deus. Só que Nabucodonosor invade Judá e destrói o templo. Não havia mais templo para adorar, e os judeus começam a construir sinagogas. A diáspora, a dispersão dos judeus pela Babilônia, faz com que muitos não voltem. E as sinagogas eram construídas nos lugares onde esses judeus viviam. Sem templo, eles não podiam mais se reunir, e para não perder a sua religião, eles criam as sinagogas. O apóstolo Paulo, quando sai em suas viagens missionárias, em toda a cidade que chegava, ele ia primeiro na sinagoga judaica pregar o evangelho. Quando era rejeitado, ele ia aos gentios. Jairo era um dos chefes de uma das sinagogas em Israel, extremamente instruído na lei de Moisés e no hebraico, que dirigia os trabalhos, as orações, os ensinamentos que aconteciam na sinagoga. Na sinagoga não se fazia sacrifícios. A reunião da sinagoga era muito parecida como esta: louvores a Deus, orações, abria-se ali a Torá, e o chefe da sinagoga ensinava o que estava no texto. O chefe organizava, ele dirigia a adoração, ele escolhia os outros fariseus que deveriam dirigir orações a Deus. Jairo provavelmente era uma pessoa bem estruturada financeiramente. O chefe da sinagoga, que era procurado pelos irmãos para dar conselhos. E aqui nós temos o retrato de duas situações completamente contrárias. Jairo, um homem, a mulher, uma mulher. Jairo fazia parte da religião, a mulher isolada da religião estava considerada impura. Jairo, bem financeiramente, a mulher quebrada financeiramente, falida. O texto bíblico diz que ela gastou tudo com médicos, ela não tinha mais nada. Jesus então faz o caminho de duas pessoas que estavam em caminhos opostos, e que se não fosse por Jesus, isso nunca ia acontecer. Mas mesmo tendo várias coisas divergentes entre si, eles tinham uma coisa em comum: Jairo e a mulher, uma dor, um sofrimento, um mal. E a primeira coisa que aprendemos hoje é: não importa o seu nível social, nem o tamanho da sua conta bancária. Se você mora em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, ou num casebre em Rocha Miranda, Pavuna, Costa Barro, Parque Colúmbia e adjacências. Parque Colúmbia eu peguei pesado, né?
o mal alcança a todos. E todos um dia se deparam com uma situação que somente Jesus Cristo pode solucionar. Nós vemos uma mulher miserável indo a Jesus, mas nós vemos um homem de posses, de recurso, de influência, desesperado, prostrado, com a cara no pó, buscando a Jesus. Porque ambos estão diante da dor. A dor nos nivela, irmãos. A sepultura nos nivela. Quando está diante da morte, da dor, da doença, não tem grande nem pequeno. Quantos multimilionários que você tem notícia, que mediante uma enfermidade não encontram solução no seu dinheiro? Seu nome pode ser grande na empresa, ou seu nome pode ser o mais simples, que o chefe nem sabe quem você é. Seu nome pode ser conhecido nesta igreja, ou talvez você esteja aqui pela primeira vez. Se assente aí no final, no fim, no último banco. Vai embora a jato quando acaba o culto para ninguém te ver. Todos, pequenos e grandes, ali, naquela passagem, diante de Jesus, miseráveis e carentes da mesma graça. E Jesus é tão gracioso, que ele vem com graça na mulher miserável e no príncipe da sinagoga. Jesus é tão bom, ele é tão bom, que ele atende um e o outro. Versículo 41 e 42. Do capítulo 8. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava morrendo. Um chefe da sinagoga agora está prostrado. O chefão, o influente, está prostrado diante de Cristo, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. João 7,37, não precisa abrir, diz assim: no último dia, o dia da grande festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E essa dor, e esse mal, e esse problema que Deus muitas vezes permite chegar, é para fazer brotar uma sede por Deus, uma sede por Jesus. Paulo vai dizer aos Gálatas: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo estava falando para os gentios: em Cristo vocês também são filhos de Abraão. Agora não tem chefe da sinagoga e mulher sangrando, agora não tem judeu nem grego, grande e pequeno, homem e mulher. Aqui diante de Cristo somos um só, nivelados pela nossa miséria e fragilidade. Os dois, tanto Jairo quanto a mulher do fluxo de sangue, precisaram renunciar a algo. E é a segunda coisa que eu queria falar nessa manhã. Não é possível ir a Jesus sem fazer as renúncias necessárias. Irmão Bruno, o que esse texto aí tem a ver com renúncia? Primeiramente falando da mulher, ela sabia da sua condição,
Era uma condição que a tornava impura. Ela não poderia estar no meio daquela multidão. Ela não poderia tocar um homem, ainda mais uma liderança em Israel, um homem religioso. Ela não poderia cruzar o mesmo caminho que o chefe da sinagoga. Ela não poderia. Ela se aproxima de Jesus e toca nele. Aquela mulher estava correndo o risco, irmãos, de morte, de ser apedrejada. Se ela fosse pega por alguém conhecedor da sua situação, tocando de propósito em Jesus, ela poderia pagar com a sua própria vida. Ela precisou abrir mão de algo. Ela precisou se arriscar muito fazendo isso. Porém, ela não tocou em um homem qualquer. Tampouco ela deixou esse homem impuro, não. Pois ela tocou em Jesus, que é santo, santo e santo. Quando ela toca, ela é imediatamente curada. O que a lei dizia, se a mulher tocasse, o homem ficava impuro. No caso de Jesus foi o contrário. Quando ela tocou, em vez de Jesus ficar impuro, ela que foi purificada. Ela que foi transformada. A sua situação que foi mudada. Por sua vez, Jairo, que era um chefe da sinagoga, ao sair de casa em busca de Jesus, ele está indo contra a seita que ele faz parte. Ele está indo contra o sistema religioso da sua época. Os fariseus eram um grupo que odiava Jesus com todas as forças, irmãos. Jesus teve mais trabalho com os fariseus do que com qualquer outro grupo ou pessoa. Ele estava contrariando os seus pares, os seus companheiros de religião, suas crenças e convicções. Ao sair em busca do socorro de Jesus, ele estava colocando a sua reputação em jogo. Ele estava colocando em jogo a sua posição, o seu status. O cego que foi curado por Jesus, ele foi expulso da sinagoga, lembra? Quando os fariseus pressionam para ele dizer, esse cara é pecador, esse homem aí que te curou é pecador, e o cego falou, se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo, isso eu sei. E chamaram os pais e interrogaram por fim, expulsaram aquele homem da sinagoga. Quem dirá agora um chefe se dobrando e adorando a Jesus? Jairo estava correndo o risco de perder seu emprego, sua renda, seu status, seu poder na sociedade. Mas ao pensar que Jesus vai requerer renúncia, muitas pessoas soltam a corda. Muitos vivem de um esquema aqui, alguma coisinha ali, até simpatizam com o Evangelho. Mas ela já sabe que se começar a seguir a Cristo, o caminho natural será o da renúncia. O Senhor vai exigir de você que você abra mão disso. E aí muitos, como o jovem rico, vem todo animado. Aí quando Jesus diz, está faltando uma coisa. Abre mão disso aí. Abre mão desse ídolo aí do seu coração. Aí o que aconteceu com o jovem rico? Murchou, né? Murchou e saiu. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, eu até quero me tornar crente, mas eu sou muito novo. Eu vou viver um pouquinho ainda, e quando chegar lá na frente, quando eu tiver velho, aí eu venho para a igreja. Por quê? Não quer fazer renúncia.
não quer renunciar nada em favor daquele que renunciou tudo por mim e por ti. Não quer abrir mão disso enquanto Jesus abriu mão da sua glória. Se fez carne, foi cuspido, torturado, injuriado naquela cruz. Os dois, a mulher hemorrágica e Jairo, cada um dentro da sua realidade, precisou sacrificar algo. Colocar algo a perder para poder ganhar e para poder entrar na presença de Cristo. Por que Jesus parou a multidão quando a mulher tocou? A mulher tocou, foi imediatamente curada, percebeu. Mas qual era o plano dela, irmãos? Chegar a Jesus, sair e não pagar o preço de se expor. Vou sair de casa, ninguém vai ver, vou lá, vou tocar, vou ser curada e vou sair sem ser notada. Ou seja, queria o bônus, mas não queria o ônus. Jesus começa a perguntar: quem me tocou? Alguém me tocou. Pedro fica desesperado. Mestre, o senhor deve estar brincando. Todos te tocaram, mestre, todos. Jesus disse: alguém me tocou diferente. Você acha que Jesus não sabia quem tinha tocado, irmão? Você acha que Jesus não sabia? Jesus já conhecia aquela mulher na eternidade. Jesus já tinha marcado na sua agenda o dia da cura daquela mulher, ele sabia quem era. Só que ela vem a Jesus querendo ser um 007 da fé. Eu vou lá na igreja escondido, ninguém vai saber, ninguém vai se voltar contra mim. Não vou ser oposição a ninguém, não vou incomodar ninguém. E Jesus diz: não, quem me tocou? E Jesus se recusa a continuar enquanto ela não vem e diz: mestre, fui eu. Porque o pacote para seguir a Jesus é completo, irmão. Tem gente que quer a bênção, mas não quer dar a cara a tapa. Entende? Tem gente que quer ir lá, 007. Não, a fé tem que ser pública. A sua família precisa saber que agora você é de Cristo. Os seus vizinhos precisam saber que lá na tua casa mora um homem e uma mulher de Deus. Ah, mas vão me perseguir agora porque o meu chefe não gosta de crente. Eu vou ficar quieto. Jesus disse aos seus discípulos: bem-aventurados sois vós, quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Não dá para se aproximar de Jesus, usufruir da sua presença, alcançar o seu milagre e viver uma vida que ninguém sabe que eu e você servimos a Ele. No final, Ele trata a mulher e Ele despede a mulher e diz: filha, a tua fé te salvou. Antes ela tinha alcançado a cura, mas não era só a cura que Jesus queria dar. Ela precisou se expor. E ao se expor, ela recebe não só a cura, ela recebe a salvação. Jesus sabe o que pedir de cada um de nós. Jesus sabe o que te pede. Jesus sabe o que eu e você precisamos renunciar e nós também provavelmente sabemos. E essa é a segunda coisa que nós aprendemos. Tanto Jairo quanto a mulher, ao se aproximar de Jesus, estavam abrindo mão de algumas coisas, renunciando a alguns confortos,
Que isso, irmão? A mulher hemorrágica estava confortável em um certo nível, sim. Estava em casa, ninguém mexia com ela. E a renúncia de Jairo, que talvez ainda seja mais difícil. Porque Jairo precisa colocar em risco dinheiro, poder e influência. E isso não é qualquer pessoa que quer abrir mão, não. É difícil. É difícil abrir mão quando se tem status, irmãos. E é muito fácil a gente dizer, isso aí não me pega, não. Não me pega porque eu ainda não estou lá na posição de destaque. Porque quando somos elevados lá, aí pega. Não me pega não me pega porque eu estou sem dinheiro no bolso. Enche a conta bancária que pega. Isso pega, irmãos. E Jairo nos dá uma lição, ele deixa tudo para trás. Ele considera tudo como nada. E ele faz isso em favor da sua família. Eu queria abrir um parênteses aqui. Ele faz uma renúncia que talvez seja mais difícil do que a da mulher, porque a mulher podia morrer. Mas aí você pode dizer, mas a mulher também já não vivia uma vida muito interessante, né? Eu vou morrer? Mas eu já estou morta praticamente. Que vida é essa? Jairo não. Jairo entrava na sinagoga, reverenciavam. É líder, chefe. Com Jairo mexe e envolve posição, status, isso não é qualquer pessoa que quer abrir mão. Só que Jairo entende assim, do que adianta o status? E do que adianta estar vivendo uma vida de um suposto sucesso? De que adianta ser um príncipe em Israel, se a minha filha está morrendo em casa? Qual o preço? A que preço? Eu vou ficar mantendo aqui a minha pose e o meu status? Ao preço da minha família sofrer? Do que adianta estar à frente da sinagoga ensinando e me apegar a isso, se a minha filha está morrendo? Jairo nos ensina que não podemos ficar indiferentes diante da destruição no nosso lar. Pois a nossa família é o que temos de mais precioso. Jairo abre mão de tudo e vai se encontrar com Jesus. Histórias tão distintas e tão parecidas, mas tão parecidas que talvez você não tenha ainda se atentado, de que o tempo que a menina, filha de Jairo, tinha de vida, era o tempo que a mulher do fluxo de sangue tinha de enfermidade, 12 anos. 12 anos. Versículo 42 aí de Lucas 8. Pois tinham uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Quantos anos a mulher do fluxo de sangue ficou? 43 versículos. Certa mulher que havia 12 anos. O que significa isso, irmão Bruno? Significa que quando a filha de Jairo estava nascendo, a mulher do fluxo de sangue ficou doente. O tempo de vida, interessante, né? E por que Lucas faz questão de, em 2 versículos seguidos, colocar aí o tempo de vida da menina e o tempo de enfermidade da mulher? Quando a filha de Jairo nasceu, aquela mulher adoeceu. Quando aquela mulher foi curada, a menina morreu. Lembra da história? A mulher está curada, Jesus trabalha, quem me tocou, trata com ela. Quando termina de tratar com a mulher e vai com Jairo, chega a notícia, a menina morreu.
Quando a menina nasce, a mulher fica doente. Quando a mulher é curada, a menina morre. 12 anos. E o que significa o número 2 na Bíblia, irmão? Está relacionado ao quê? O número 12 está associado à completude do povo de Deus. Geralmente, quando tem o 12 na Bíblia, fala do povo de Deus, da igreja. As 12 tribos de Israel, povo de Deus no antigo pacto. 12 pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote, com o nome dos 12 filhos de Jacó, que é Israel, povo de Deus. 12 apóstolos que Jesus escolhe para levarem a sua mensagem. Jerusalém tinha 12 portas. A porta geralmente está relacionada com a entrada do povo. Das 12 portas, uma se chamava Porta dos Peixes. O que significa peixe? O que Jesus disse para Pedro: doravante serás pescador de homens, povo de Deus, povo alcançado pela mensagem do Evangelho. Das 12 portas, uma se chamava Porta das Ovelhas. Quem são as ovelhas do Senhor, irmãos? Tinha uma porta também chamada Porta do Monturo, por onde se tirava o esgoto e a sujeira de Israel. Uma porta de entrada do povo e uma porta de saída da sujeira. Em Apocalipse, a Nova Jerusalém possui 12 portões, e junto aos 12 portões, 12 anjos. Em Apocalipse, 24 anciãos se lançam aos pés do Cordeiro e jogam as suas coroas. 24, 12 vezes 2. Em Apocalipse, João tem a visão dos glorificados. 144 mil. É um número literal, irmão Bruno? Não. É o povo de Deus, é a igreja. 12 vezes 2, 12 vezes 12 é 144. Vezes 1000, que é o número da totalidade, 144 mil. O que João está vendo não são 144 mil pessoas ali à risca. Ele está vendo a igreja, todos aqueles que foram salvos, alcançados pelo sangue de Jesus. E Jesus agora está alcançando no mesmo dia uma mulher que não sabemos nem o nome, desenganada pelos médicos, fadada à solidão, desconhecida. E no mesmo dia, Jesus entra na casa de um homem de alta posição. Ou seja, povo de Deus, não tem barreira, rico, pobre, Jesus alcança todos. Jesus entra na casa de todos aqueles que abrem o seu coração. Aleluia! Ele veio atrás das ovelhas perdidas. Ele veio atrás do seu povo, um povo comprado pelo seu sangue. Ele veio nos purificar da nossa imundície. Estávamos impuros, longe da comunhão, desgarrados, condenados à morte. Estávamos fadados ao fracasso e ao inferno. Estávamos perdidos, e Ele nos purifica da nossa imundície, e Ele nos purifica do nosso pecado, e Ele transfere a sua justiça para nós. Quando vamos a Ele, tocamos Ele, Ele transfere o seu mérito, a sua justiça para mim e para você, e agora você está purificado, agora você está transformado, simplesmente porque Jesus resolveu entrar na sua vida e resolveu entrar na minha vida. Jesus termina de tratar com a mulher e vai com Jairo. E no meio do caminho, Jairo recebe uma notícia devastadora. Não incomode mais o mestre. A menina morreu. Em outras palavras, Jairo,
Não deu tempo. Não deu tempo de salvar. Não deu tempo. E eu imagino ali a fé de Jairo desmoronando. Até que ele olha para Jesus e Jesus disse: Jairo, não temas. Não tenha medo. Somente creia. Jairo talvez pensou que Jesus fosse virar as costas e ir embora. Jesus disse: eu vou na sua casa, porque o que eu tenho para fazer lá é maior do que aquilo que você programou na sua mente. Chegou a hora, Jairo. Agora você vai ver do que eu sou capaz. E muitas vezes é assim, irmãos. Jesus atrasa o passo para testar a minha e a tua fé. Jairo foi confiando que Jesus era poderoso para curar. Mas Jairo não fazia ideia de que ele estava diante de um homem que tinha muito mais poder do que o poder de curar uma enfermidade. Jairo já tinha montado em sua mente todo um jeito, uma maneira e um ritual que Jesus teria que seguir para fazer o milagre na sua casa. Ele não cria que Jesus pudesse curar à distância, senão ele pediria, igual o centurião. É engraçado que a fé de Jairo era limitada, embora fosse um mestre em Israel. O centurião deu aula para Jairo. Senhor, não precisa nem, não, Senhor. Manda aqui, ele vai ser curado lá. Jairo precisava que Jesus acompanhasse ele. E Jesus não expõe Jairo. Jesus trata com cada um. E Jesus não nos despreza. Às vezes você vê alguém com uma fé maior do que a sua. Não se preocupe com isso. Jesus vai tratar com cada um na medida da fé de cada um, nas limitações de cada um. Certa vez eu li em um livro, e eu achei muito interessante, se eu não me engano, Tim Keller, se eu não me engano, ele dizia assim: não é o tamanho da sua fé que te salva, mas o objeto dela. O que vai te salvar não é se você tem uma grande fé ou uma pequena fé, mas vai ser se você colocou essa grande ou pequena fé no objeto certo. E ele deu como exemplo você caindo de um precipício. Pense aí, caindo de um precipício. Não tem mais salvação para você. Só que nessa encosta existe uma raiz. E essa raiz está saltando para fora e você está caindo. E essa raiz, ela é forte o suficiente para suportar o seu peso. Ela é forte, ela é profunda. Qual o tamanho da fé que você precisa ter para se salvar segurando essa raiz? Você precisa ter muita fé? Você precisa ter fé suficiente para segurar nela. Você precisa ter apenas a fé de segurar, porque o resto não é contigo. O que vai te sustentar não é se a sua fé era grande ou pequena, mas a força daquela raiz de te sustentar. É assim com Cristo. Não é se a sua fé é gigante como a do centurião, ou pequena como daquele pai. O que vai fazer a diferença é se a sua fé está em Cristo. Porque se a sua fé está em Cristo, ela pode até ser uma pequena fé, mas ela está posta em um grande Salvador. Ela está posta em um grande Redentor. Se a sua fé é suficiente apenas para você estender a sua mão hoje e segurar em Cristo, o resto é Ele que vai fazer, meu irmão. É Ele que vai te sustentar. Irmão, eu estou desabando.
Irmão Bruno, eu estou desmoronando, eu estou implodindo de dentro para fora. Estenda a tua mão hoje e segure nas mãos do Jesus que foi com Jairo. Porque ele falou: Jairo, não tema. Não tema, Jairo. E ele foi. Eu não sei o que Jairo foi pensando no caminho, mas ele foi. Finalizando, chegaram na casa. Muito pranto, muita gente. A primeira coisa que Jesus faz, coloca em ordem a casa. Tem gente demais aqui. Tem gente demais aqui. Nem os discípulos ele levou todos, apenas Pedro, Tiago e João. Tem gente que não precisa estar na minha e na tua vida. Tão pouco dentro da nossa casa, irmãos. Tão pouco dentro de casa. Cuidado. A primeira coisa que Jesus faz é tirar pessoas e colocar as pessoas certas. Entrou o pai, a mãe, Jesus, Pedro, Tiago, João. Felipe ficou de fora, Natanael ficou de fora. E quando Jesus diz, e isso é tão latente que as pessoas erradas estavam naquela casa, que quando Jesus traz uma palavra de esperança, começam a rir. Tem gente que você acha que está torcendo ao seu favor, mas está rindo. E Jesus não vai fazer nada. Jesus transformar aquele marido, começa a rir. Não sabe o Jesus que tu serve, irmão. Não conhece 1 milímetro do Cristo vivo que você serve. Jesus tira, vai com Jairo e com a mãe até o quarto. Tem coisa que ele trata ali na intimidade do casal. E por fim, Jesus dá uma ordem. Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. Jesus com uma palavra, a gente cantou ainda há pouco, né? Se ele soprar, faz o inferno explodir. Eu sempre fico pasmo com essas passagens onde Jesus está ali confrontando com a morte. Jesus entra num quarto com uma menina morta na cama e diz: ela está dormindo. E aí a gente entra em parafuso: ela estava morta ou dormindo? No início ela estava as duas coisas. Para os homens falidos, miseráveis, ela estava morta, não tinha mais jeito. Mas para Cristo, para o Cristo que entrou naquele quarto, aquela morte tão implacável para os homens, era nada. Jesus traz uma menina da morte, apenas com uma meiga palavra e doce palavra, como de um pai ou uma mãe que acorda uma criança de manhã para ir para a escola. E ele ignora a presença da morte. Pensa, irmãos, a morte é o maior inimigo da humanidade. É o inimigo mais implacável do homem. Jesus entra e ignora, não fala com a morte, não briga com a morte, não peleja com a morte. Jesus passa pela morte como se ela nada fosse e se dirige à menina. Jesus esmaga a morte com uma palavra que saiu da boca de Cristo. A morte sai daquele quarto, bate em retirada e vai embora. Jesus atropelou a morte de uma forma tão avassaladora, tão humilhante. Tão humilhante, ele entrou no quarto, a morte estava plantada lá do lado da cama. Quem é que tira? Qual é o homem no mundo que tira? Qual é a riqueza no mundo que tira? Jesus atropelou. Pensa num atropelo. Pensa aí na tua mente num atropelo. E Jesus disse: menina, levante-se. E é o que ele vai fazer na minha e na sua vida nessa manhã. Vamos ficar de pé. Fique de pé glorificando ao Senhor.
Vamos aplaudir a Ele. Isso. Adore a Ele. Ministério Asaf, me ajude, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar por quem, irmão Bruno? Agora você vai orar por alguém da sua casa, da sua família, ou por você. Agora você vai apresentar a sua causa, assim como Jairo apresentou a causa dele. Feche os teus olhos, Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor. O povo que se chama pelo teu nome. O povo que crê que o Senhor é um Deus fiel, é um Deus único. Tu és onipotente, Senhor. Tu és maravilhoso. O Senhor teve misericórdia de Jairo. E o Senhor foi naquela casa, não seguindo os planos de Jairo, não seguindo a cronologia de Jairo. O Senhor chegou lá quando todos disseram que já não tinha mais jeito. O Senhor continuou indo lá quando todos disseram: não incomode mais o mestre, não precisa mais ir para a igreja orar, já afundou, o barco já afundou, já naufragou, já acabou, porque você ainda incomoda o mestre, porque você ainda continua orando, jejuando. A palavra do Senhor para a tua vida nessa manhã é a mesma que Ele deu a Jairo: para de ouvir o que estão falando, não tenha medo, crê somente. O Senhor é o teu Deus, Ele não se atrasa, Ele não perde batalha, Ele não perde o controle da tua vida, da tua casa, meu irmão. Vai lá, Senhor, onde a morte reinou até agora. Jairo foi até Jesus e levou Jesus à sua casa. Você veio hoje aqui buscar Jesus, mas hoje você não vai sair sozinho. Você vai levar Jesus contigo na sua casa. E quando o Senhor chegar lá, contigo, aquele demônio, aquela morte que está lá plantada, vai precisar sair, e você não vai precisar gritar, você não vai precisar brigar, meu irmão. A presença do general de batalha vai na tua frente, e você poderá dizer como Paulo: onde está, ó morte? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, morte? Aleluia. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Abençoe a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus, vamos aplaudir aquele que é digno.